E aí, meus jovens, aqui é o professor Otim, vamos continuar com o nosso conteúdo de atomística. E, para nós falarmos, das propriedades que são chamadas números quânticos, vamos falar, concluindo o conteúdo de modelos atômicos, vamos falar do modelo atômico de Planck. O modelo de Planck foi revolucionário pelo seguinte motivo. Não mais haviam órbitas, ou eram elípticas, ou eram circulares, mas tão somente os elétrons eram descritos por funções de onda. Então, como eu falei para vocês, os elétrons não estão mais orbitando, mas eles possuem uma coisa chamada de probabilidade de localização. Nós vamos ver mais adiante que essa probabilidade se chama orbital. Uma outra coisa muito importante que foi ajuntado ao modelo de Planck foi o princípio da incerteza, que significa não é possível determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron. Uma outra coisa também que foi colaborativa ao modelo de Planck foi a dualidade onda-partícula. Ou seja, o elétron ele pode ter comportamento de partícula, como nós já vimos na aula anterior, mas também como uma onda eletromagnética. Como eu falei para vocês, vocês vão ver com mais detalhes esse assunto com o professor Souto na parte de eletromagnetismo e também na parte de física moderna. É isso aí, pessoal. Então, esse conteúdo do modelo atômico de Planck encerra o nosso estudo sobre os modelos atômicos. A matéria a seguir vai estudar umas outras partículas que compõem o átomo. Nós vimos o quê? Nós vimos muito mais o elétron e nós vimos também um pouquinho do núcleo atômico. E agora nós vamos dedicar mais à composição do núcleo atômico. Nós vamos ver isso agora. Agora vamos falar sobre as outras partículas que existem no átomo, como nós sabemos hoje. E vamos falar primeiro da descoberta do próton. A primeira pessoa que falou sobre o próton foi um químico inglês, em 1815, chamado William Prout, no qual ele observou o seguinte, fazendo também experimentos tal qual fez o Dalton, que todos os elementos eles são derivados do hidrogênio. E ele chamou o hidrogênio como sendo o átomo primeiro, então chamou isso de prótilo. Prótilo lembra muito o próton, como nós conhecemos hoje. Mas, mais uma vez no século XIX, um físico, se eu não me engano, alemão chamado Goldenstein, ele fez um experimento no qual ele utilizou um gás num tubo rarefeito, ou seja, a baixa pressão, e colocou um cátodo, colocou um ânodo, mas esse ânodo ele era um ânodo furado. Imaginem vocês uma placa de metal em que existem furos nela. O cátodo passava eletricidade, mas também permitia passar o gás aqui dentro. Então, o que ele fez? Ele aplicou uma alta diferença de potencial e o que aconteceu? Acelerou as partículas do gás aqui dentro e causou uma colisão. E a colisão desses átomos formou partículas positivas e também formou partículas negativas. Evidentemente, se a partícula é positiva, o que saiu dela foi um elétron. O que aconteceu? Ele observou o seguinte, que os raios que iam em direção ao ânodo eram elétrons, mas haviam também partículas que iam no sentido oposto. As partículas formadas eram atraídas pelo cátodo e passavam também por dentro do cátodo vazado. Então ele raciocinou, se de um lado existe atração no ânodo, no outro lado existe uma atração pelo cátodo. Então qual é a carga? É uma carga positiva. À época, falava-se que isso era o raio canal, por conta que existiam canais que essas partículas passavam. Por isso que foi chamado de raios canais. Mais adiante, calculou-se a carga e a massa do próton e hoje já se sabe que o próton faz parte do núcleo atômico. Editor, coloque aí a imagem
de um tubo de descarga de gás como é feito hoje, né? Olha só que coisa bonita que sai, né? Tudo isso não é uma coisa que é estranha a gente, porque os tubos de neon, por exemplo, utilizam o mesmo princípio, né? Que é o tubo de descarga de gás. E finalizando a parte das partículas elementares do átomo, dos átomos, melhor dizendo, é a descoberta do nêutron, né? O nêutron, ele é uma partícula muito semelhante ao próton, né? E quem descobriu isso foi um físico britânico chamado Charles Chadwick, né? E o que ele observou? Que em determinado experimento que ele fez, ao bombardear partículas alfa em parafina, ele observou que nesses experimentos ele detectou uma partícula sem carga, né? Logo em seguida, ele conseguiu também detectar as propriedades dessa partícula. E essa partícula, além de não ter carga, também era semelhante ao próton. Então, ele acabou chamando essa partícula que não tinha carga semelhante ao próton de nêutron, porque sua carga é neutra. E assim, meus caros, nós falamos das partículas elementares de um átomo. Edson, bota aí uma figura da Wikipédia sobre o átomo de hidrogênio, que aí nós vamos ver como é que é o átomo hoje, né? Bem diferente daquela época que nós estudamos, né? Muito bem, pessoal. Nós já vimos que existiu uma evolução gigantesca do modelo atômico de Dalton até o modelo atômico atual. Nós sabemos que o núcleo atômico é composto de prótons e nêutrons. Nós sabemos também que existe, na verdade, uma probabilidade de localização do elétron ao redor do núcleo atômico. Então, sabendo tudo isso, nós já podemos avançar no conteúdo para falar de determinados assuntos, né? Como já foi falado, as partículas fundamentais do átomo são próton, nêutron e elétron, né? O que significa cada coisa no átomo, né? A identidade do átomo é dito pelo número de prótons. Nós vamos ver adiante que isso é uma propriedade periódica, que isso vai determinar a posição dos elementos na tabela periódica, né? O comportamento do átomo vai ser ditado pelo número de elétrons, mais uma vez, né? A distribuição eletrônica, que daqui a pouco nós vamos ver, também tem a ver com a reatividade de determinado átomo, né? E quanto pesa o átomo? Esse peso do átomo é o chamado número de massa. E como é que a gente calcula tudo isso? Como a gente calcula tudo isso tendo esses dados à mão, né? Nós utilizamos a relação fundamental, que é o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? Então, assim, a gente já pode concluir algumas coisas, né? A gente pode falar, por exemplo, do que é a definição de elemento, né? O elemento é o conjunto de átomos com o mesmo valor de Z, né? Ou seja, o mesmo valor do número de prótons. Também nós podemos chamar de número atômico, né? E existe um nome especial, que daqui a pouco vamos falar mais sobre ele, que é chamado isótopo. Isótopo, né? Ou seja, iso mesmo, topos tem a ver com prótons, é só lembrar do P, certo? Mas como é que a gente representa um elemento, né? Aqui nós temos o elemento genérico J, em que, se você olhar acima ao lado esquerdo, o A representa o número de massa. No meio, o N representa o número de nêutrons e Z representa o número de prótons, né? E ao lado direito, esse Q representa a carga elétrica, que também vamos falar daqui a pouco. Que a carga elétrica pode ser positiva, que gera um cátion, negativa, que gera um ânion, ou pode ser neutra quando a carga é igual a zero. Agora vamos ver mais detalhadamente sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Agora vamos ver qual é a classificação dos átomos conforme o seu número de prótons, nêutrons ou número de massa. Então vejam só, nós temos aqui isótopos, como nós havíamos falado anteriormente, né? O isótopo é aquele átomo que são o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de
prótons, ou seja, possui o mesmo número atômico. E o exemplo clássico é o caso do hidrogênio. Nós temos hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, hidrogênio com número de massa 3. Né? Esses átomos de hidrogênio são radioativos e observem que o número de massa mudou, mas não mudou o número de prótons. Portanto, eles são isótopos. Quais são os outros nomes desses dois átomos? Né? O hidrogênio com massa 2 ele chama de deutério, que é utilizado como líquido. A água pesada é feita com deutério, justamente para facilitar a troca de calor com o reator nuclear. E o trítio, que ele tem uma concentração muito menor na atmosfera e também pelo menos na atmosfera aqui terrestre, ele é chamado de trítio, porque o número de massa dele é igual a 3. Uma outra coisa, né? Os isótonos. Isótonos são átomos que possuem mesmo número de nêutrons. Né? Vamos pegar o exemplo do hidrogênio trítio, de massa igual a 3, e do isótopo de hélio igual a 4. Então, vamos utilizar a relação fundamental, que é qual? Para o hidrogênio, nós temos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser igual. Qual é o número de massa? 3. O número de prótons? 1. Isso é igual a 2. Agora vamos ver para o hélio. A mesma coisa. O número de nêutrons é igual a quanto? 4, que é o número de massa, menos o número de prótons, que é 2. Igual a 2. Então, observem que esses dois átomos são isotônicos. Olha. São isótonos entre si. E, finalmente, os isóbaros. Né? Isóbaros são os átomos que possuem o mesmo número de massa. Então, como é que a gente identifica um isóbaro? Mais uma vez, vamos colocar o trítio desse lado e esse isótopo de hélio do outro. Observe que o número de massa deles é igual, 3. Portanto, são átomos que são isóbaros. Muito bem, pessoal. Até agora a gente viu como se comporta e como classifica o átomo conforme o seu estado neutro. Agora vamos estudar como se classificam os átomos conforme o seu desbalanço de carga. Né? Esse átomo é chamado de íon. Né? Lembrando aquela classificação de elemento, nós vimos que aqui fica o número de massa, aqui o número de nêutrons, aqui o número de prótons e aqui fica a carga. Então, quando nós temos uma carga diferente de 0, nós temos duas situações. Né? Nós temos o cátion e o ânion. Nós vimos até agora que o átomo neutro ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, não existe carga líquida. Né? Os elementos na sua fase elementar, né? Sem querer ser redundante, né? Por exemplo, ferro metálico, prata metálica, ouro metálico, todos eles estão na sua fase neutra. O cátion ele é formado quando se perde elétrons na camada de valência, né? Ou seja, a camada mais externa que existe nela. Então, quando se perde esses elétrons, existe um desbalanço de carga em que o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Se há uma descompensação nessa carga, então a carga final vai ser positiva, porque eu tenho menos elétrons. O exemplo clássico é o cátion sódio, que está presente no sal de cozinha. E o ânion é o contrário. O ânion é quando o átomo recebe um elétron na sua camada de valência. Portanto, ele fica desbalanceado e sua carga vai ser maior, aliás, vai ser menor que 1, por conta da presença de um elétron a mais na sua camada de valência. Mais uma vez, o exemplo clássico de ânion é o cloreto, que faz parte do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Muito bem, pessoal. Agora, tendo tudo isso em vista, vamos ver agora a estrutura eletrônica dos átomos, conforme seus níveis e subníveis. Muito bem, meu povo. Agora que nós já nos habituamos ao linguajar da atomística, né, sobre átomos, prótons, elétrons, isóbaros, isótons, etc., vamos estudar agora a estrutura eletrônica do átomo. Né? O átomo
em sua distribuição eletrônica, a gente pode dividir em níveis e subníveis de energia, né? E esses níveis e subníveis de energia são dados pelos chamados números quânticos, né? Então, como conseguimos conceber isso? Imagine que nós temos um núcleo atômico em que existem diversas camadas, né? Nós temos camada K, L, M, N, O e assim por diante. Cada camada dessa pode receber um número máximo de elétrons. E essa relação no seu número quântico principal tem a seguinte equação, 2n ao quadrado. Então veja, no nível K corresponde ao nível igual a 1. Então se substituir o número 1 aqui, fica 2 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? Então no máximo eu posso ter 2 elétrons no primeiro nível energético. A seguir, nós temos 8 elétrons na camada L, que corresponde ao número 2. Se nós substituirmos 2 aqui, vai dar um número igual a 8. Então, eu tenho 8 elétrons nessa camada. E assim por diante. Teoricamente, o número de elétrons em função do nível de energia vai aumentar de acordo com o número de camadas. Mas só que experimentalmente, o número ele é muito limitado. No máximo, até 32 elétrons. A seguir, já que existe o nível de energia, também existe o subnível energético, que na verdade, como nós falamos anteriormente na aula de atomística na primeira parte, o elétron, na verdade, é uma função probabilística, né? Existe uma probabilidade dele ser encontrado próximo do núcleo atômico, né? Então, a forma que existe essa probabilidade, a gente chama de subnível de energia, né? E a posição que fica um elétron, a gente chama de orbital. Então, isso daqui é um valor tabelado, né? Não há como deduzir isso, e a dedução desse negócio é muito complicada. Então, o que você precisa saber é o seguinte, tem-se o subnível, que são os orbitais S, P, D e F, ele possui um valor chamado L, que é o número quântico secundário. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver qual vai ser a posição do elétron dentro do orbital ou mesmo do subnível, né? A posição do elétron dentro desse espaço nós chamamos de número quântico magnético, né? Que ele tem a seguinte relação matemática. ml, que é o número quântico magnético, vai ser igual a 2 vezes ao número quântico secundário, que corresponde ao subnível, ou orbital, também você pode falar assim, mais 1. Então, eu montei uma tabela colocando o subnível e quantos orbitais existem nesse subnível, né? Então, observe. No subnível S, o valor de L é igual a 0. Se a gente substituir nessa equação, nós temos um orbital. Então, um orbital vai ser representado, no orbital S vai ser representado dessa maneira. O orbital P, ele tem L igual a 1. Portanto, se substituirmos nessa equação, o número vai ser igual a 3. Então, esse é o representativo do orbital P. Quando se estuda o orbital D, L é igual a 2 e o número de orbitais vai ser igual a 5. Então, este representa o orbital D. E o orbital F, ele possui o L igual a 3, com 7 espaços dentro dele, em que essa é a representação do orbital F. Então, nós vamos ver na aula de ligações químicas o formato desses orbitais. Mas, por favor, edição, coloque aí uma imagem colocando o formato desses orbitais em função dos seus subníveis. Finalmente, para concluir o assunto dos números quânticos, faltou falar da posição do elétron dentro do orbital. Então, esse valor é dado pelo chamado número de spin. Por que número de spin? O elétron é uma partícula que gira em redor do seu próprio eixo. Então, girando ao redor do seu próprio eixo, ele vai gerar um campo magnético em torno de si mesmo, né? Então, quais são os dois valores possíveis de ms? Nós temos mais meio e menos meio. O que é que isso significa? Mais meio, o spin do elétron está apontado para cima. E menos meio,
o spin do elétron está apontado para baixo. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar que isso é uma regra dentro da distribuição eletrônica, em que, quando se vai distribuí-los dentro dos seus subníveis, um elétron tem que estar com o spin para cima e um para baixo. Ou seja, os spins devem ser antiparalelos. Então, Edson, coloca aí a imagem mais detalhada do spin do elétron para cima e outro para baixo, que acho que fica mais fácil de entender. Muito bem, pessoal. Agora que nós já vimos como é descrita os elétrons no átomo pelos seus números quânticos, vamos efetivamente agora verificar como é que é feita a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica que nós vamos mostrar agora é em função do seu nível energético, ou seja, no nível energético que está acompanhando dentro do átomo. E essa distribuição foi proposta por Linus Pauling. Então, como é que a gente faz? Nós colocamos todos os níveis e os subníveis ordenados em função da sua divisão mesmo. Colocamos os números de elétrons totais em cada orbital. Lembrando, né, que o orbital S pode comportar 2 elétrons, o orbital P, 6, o orbital D, 10 e o orbital F, 14. E vamos fazer a seguinte coisa. Vamos fazer uma linha nesse sentido. Uma linha nesse sentido. Assim por diante. Assim. Então veja, como é que eu faço a distribuição eletrônica segundo o método de Pauling? Nós fazemos exatamente isso. Nós fazemos a leitura do número de elétrons da direita para a esquerda. Então, o primeiro subnível a ser distribuído é 1s2. Depois a gente faz isso. Vem para cá. 2s2. E em seguida, nós vamos para cá. 2p6, 3s2. E em seguida, vamos para o próximo nível. 3p6, 4s2. E assim por diante. Então, como é que ficaria uma distribuição teórica de elétrons de um átomo qualquer? Ficaria da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, S2, 3d10 e assim por diante. Então, pessoal, vamos fazer aqui 2 exemplos. Vamos fazer do íon sódio. O íon sódio ele tem carga positiva. O número atômico dele é 11. Então, como é que a gente faz para distribuir 11 elétrons para o íon sódio? Vamos seguir o método do Pauling. 1s2, 2s2, 2p6. E antes de continuar, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que o sódio seja um átomo neutro, ou seja, um sódio metálico. Então, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga dele é 0. Então, teria quantos elétrons na camada de valência? 11. Então, são 2, 4 com 6, 10. E, teoricamente, daria qual? 3s1. Mas eu tenho um cátion na sua camada de valência. Esse elétron é perdido. Então, qual vai ser a distribuição eletrônica do íon sódio? Vai ser essa daqui. 1s2, 2s2, 2p6. Um raciocínio semelhante você pode ser aplicado, por exemplo, para ânions, né? Só que, ao invés de pensar que ele perdeu elétron, ganhou um elétron. Então, pessoal, vamos ver agora a junção dessas duas coisas, da distribuição eletrônica e dos números quânticos, utilizando o método de Aufbau. Muito bem, pessoal. Então, o que é o diagrama de Aufbau? Nada mais é do que eu colocar os níveis e subníveis em um diagrama mostrando os orbitais e os elétrons. Vamos pegar, como anteriormente, vamos pegar o exemplo do sódio, que ele tem, aliás, do íon sódio, que ele tem a seguinte distribuição. 1s2, 2s2, 2p6.
Vamos pegar a configuração eletrônica do fluoreto, né? O flúor tem número atômico 9, então vamos distribuí-lo assim. 1s2, 2s2, 2p, 5. Teoricamente seria 5, se fosse um átomo neutro. Mas como ele é um ânion, ele tem um elétron a mais. Então ele recebe um elétron na camada de valência. Muito bem. Como é que a gente faz a montagem do diagrama de Aufbau utilizando a distribuição eletrônica? Existem determinadas regras. A primeira, cada orbital contém até 2 elétrons antiparalelos. Ou seja, os elétrons, no máximo, cada orbital recebe 2 elétrons em cada espaço desse, que nós chamamos de orbital. E eles são antiparalelos, porque a força resultante do spin paralelo e antiparalelo é igual a 0. Cada orbital recebe um elétron da esquerda para a direita. Ou seja, se no orbital maior, como por exemplo o orbital P, nós vamos preencher primeiro da esquerda para a direita e, terminada a colocação dos elétrons até o último orbital, nós vamos preencher agora com um spin antiparalelo até preenchê-lo totalmente. E, consequência desse segundo ponto é que não existem 2 elétrons com o mesmo número quântico. Isso é óbvio, afinal de contas, se tivesse 2 elétrons com o mesmo número quântico, seria um igual ao outro, né? Muito bem, vamos pegar esse espaço para fazer o diagrama de Aufbau do sódio. Então vamos seguir as regras, né? No primeiro nível, nós temos 2 elétrons. Começa com a esquerda, depois começa a direita. Nós já temos um S2. Aqui, 2S2. Seguindo a regra, vamos preencher da esquerda para a direita. E após o semi-preenchimento, ou seja, quando tem somente um tipo de elétron dentro do orbital, nós continuamos o preenchimento, só que com spin inverso, antiparalelo. Por quê? Nós temos aqui 6 elétrons, então vamos completar com 6. 3, 4, 5 e 6. Observe que o próximo nível, que é o nível 3S, é um subnível vazio. Por quê? Porque é aqui que ficava o elétron quando era o sódio metálico. Como é o elétron de valência, ele foi perdido e formou-se o cátion sódio. Então, esse elétron é perdido. Esse elétron é perdido. Existe um desbalanço de carga dentro do átomo e a carga final é positiva. Mesma coisa acontece com o flúor, só que acontece da seguinte maneira. Em vez de ele perder o elétron, ele vai ganhar um elétron. Então, vamos continuar a distribuição. 1s2, 2s2, e nessa subcamada tem os 6 elétrons. 1, 2, 3. Completamos um sentido, agora vamos completar no outro. 4, 5 e 6. Então, pessoal, observem, nós temos uma parte que são os números, que é a distribuição eletrônica, e nós temos aqui a distribuição eletrônica de uma forma mais ampliada, já colocando os orbitais com os elétrons. Muito bem, pessoal. Agora, como é que a gente faz para aplicar tudo isso que a gente conheceu até agora da distribuição eletrônica e dos números quânticos? A gente pode, por exemplo, identificar um elemento em específico. Então, veja, vamos ver esse exercício. Identifique qual o elemento a partir dos seguintes números quânticos. Nós temos n igual a 3, L igual a 2, Ml igual a 0 e Ms igual a menos meio. Muito bem. O que a gente faz de pronto, né? A gente identifica qual o subnível. A gente sabe qual é o nível, que é o terceiro, que corresponde ao N. Agora, qual é o subnível? A gente identifica pelo L, que é o 2. Se a gente lembrar, o subnível S representa o número 0, o P 1, o D 2 e o F 3. Como nós temos o número 2, significa que é o orbital D. Então, é do terceiro nível, 3D. Então, a gente já sabe qual é o formato do orbital.
como a gente já viu, o orbital D tem essa configuração. Menos 1, 2, menos 1 e menos 2. Agora, como é que a gente faz para saber o número de elétrons nesse orbital? A gente identifica pelo ml e pelo ms. O ml é igual a 0, o que significa dizer que a distribuição eletrônica acaba nessa posição. Só que, como é que termina a distribuição eletrônica nessa posição? A gente observa pelo número de spin. E ele está indicando que é menos meio, ou seja, existe um elétron com spin para baixo. Então, qual é a única configuração possível para que o spin dê menos meio quando o ml é 0? A partir dessa configuração. Lembrando que aqui também as regras de distribuição eletrônica também são válidas. Então, vamos lá. Preenchendo da esquerda para a direita. Observem vocês que eu não poderia parar a distribuição exatamente aqui, porque o spin é meio, mas só que ele está indicando na questão que o spin é menos meio. Então, obrigatoriamente, esse orbital está semi-preenchido, né? Agora, como é que eu faço para chegar no número quântico magnético com o spin a menos meio? Basta adicionar mais 3 elétrons. 1, 2, 3. Então, a gente já sabe que o subnível indicado tem 8 elétrons. E agora, como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Basta seguir aquele modo que eu falei para vocês, né? Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 8. É exatamente esse orbital aqui. Agora vamos contar o número de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 28. Então, o número atômico desse elemento é 28. Se eu não me engano, é o cobalto. Errou! Muito bem, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Nós já concluímos o conteúdo de atomística e a próxima aula vai ser tabela periódica. A gente se vê lá.